Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade então às unidades de tratamento, né? Então vamos falar aqui das grades e peneiras nesses vídeos. As grades são equipamentos que então visam reter materiais grosseiros, né? E é dessa forma então evitar, né, danos a equipamentos aí, que nem bombas, aeradores, aspadores, válvulas, né, comportas. E aí também evitar entupimentos, aí, obstruções nas canalizações, calhas e outras tubulações e outros dispositivos por conta desses materiais grosseiros. E aí a gente vai ver, né, que o esgoto ele tem muito material aleatório, né? Então, vocês estão vendo aqui algumas imagens aí, plástico, né? Isso aqui só para ilustrar, né? Mas aqui do lado aqui são material que é retido, então são materiais retidos então na grade de um tratamento de esgoto. E a gente vê toda a sorte, dá para ver aqui um pouco aqui uma pasta de tubo de dente, né? Papel, dá para reconhecer muito bem, mas camisinha pra caramba, né? Tem outras coisas que é o lixo que dá para a ET, né? Esses sacos maiores, mas essas coisas, esses materiais menores aqui é toda a sorte de material que chega lá, né? Papel de bala, fio de cabelo e por aí vai, né? Esse material, ele que é retido na grade, ele pode passar com esses processos de lavagem, secagem, trituração e compactação, né, para facilitar aí o pós-processamento. No caso, que mais usualmente, né, o que é mais comum mesmo é a secagem, né, desse material e aí a disposição nela na caçamba, como vocês viram ali, né, e eventualmente a adição de cal, né, para evitar a emanação de odores desagradáveis e também evitar a proliferação de insetos, né, e outros agentes transmissores de doença. Então, eventualmente, você também pode ser utilizado, né? Isso, né, só para mencionar aqui, né, que no tratamento, né, de esgotos, uma das partes ali mais físicas é a parte do tratamento preliminar, seja pelo material gradeado, seja pelo material da caixa de areia, que é o próximo vídeo, né? Bom, muito bem. E aí a gente tem as classificações de grades em relação ao tamanho, né? A gente tem grades grossas, grades finas, né? Depois a gente tem as peneiras, que são grades, que são outros equipamentos com aberturas menores ainda. Então, vocês vão vendo aqui, né? Aberturas maiores que 6 milímetros, então as grades de corrente, reciprocante, catenária, banda contínua, as grades aí também de limpeza manual. Então esses aqui são exemplos de grades, né? Com limpeza mecanizada, essas aqui, né? Mas além disso também a gente tem as de limpeza manual. E aqui as grades finas, né? Então temos as grades de banda contínua e as grades de passos com essas aberturas aqui. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, né, de grades aí para ilustrar para vocês, né? Então a gente tem aqui essa grade reciprocadora, né? Que a gente tem esse elemento raspador que ele se movimenta, ele desce até o fundo, encosta na grade e inicia o movimento de raspagem da grade até o topo. Depois cai numa esteira, né? Só que no caminho da esteira ela vai secando e depois cai ali na caçamba. Então aqui é a esteira, né? Outra grade que eu tenho aqui para apresentar aqui para vocês, né? A grade é step screen ou grade contínua, né? É uma grade que você tem, como vocês estão vendo, que ela está fechada, então você tem com os elementos não ficarem expostos aí, né? E aí você tem menos contato aí, menos exalação de mau odores, né? Então aqui embaixo dá para ver um pouco a abertura das grades, né? E aí são grades que tem elementos aí que vários elementos contínuos que vão se movimentando aqui ao longo da grade. Então ela tem um ciclo de limpeza mais frequente. Além disso, tem outros tipos, né, de corrente, catenária, curva com braços rotativos, né, as quais vocês depois encontram e recomendo a leitura lá do capítulo do Medical Field, né, sobre gradeamento, para que vocês conheçam mais sobre o funcionamento dessas grades de limpeza mecanizada, né, ou automática. Outras informações que vale destacar, né, em relação à velocidade de aproximação da água no canal da grade. Importante aqui, né, que a velocidade não seja muito elevada a ponto dela forçar a passagem do material que era para ser retido na grade e aí, assim, forçar a passagem desse material que deveria ser retido na grade, né? Então você não pode ter uma velocidade muito elevada, né? Então aí o máximo aqui 0,75 para garantir que os materiais retidos na grade fiquem na grade, não sejam arrastados por entre
as bases da grade, né? E até a mínima também para quê? Para evitar que você tenha um depósito de areia e outros materiais sedimentados no fundo que, primeiro, né, vão prejudicar o funcionamento da grade, né? Principalmente se for uma grade de limpeza automática, e além do que você vai ter a retenção de material numa unidade que você não tem a capacidade de tirar, né, esse material sedimentado, no caso da grade. E aí a gente tem as peneiras, como eu falei, a gente tem aberturas aqui menores, né? Então a gente tem aqui o exemplo da peneira estática, entre 0,2 e 1,2 mm, e a peneira rotativa entre 0,25 e 5 mm. A peneira estática é um equipamento que ele vai ter uma autolimpeza por gravidade, sem gasto de energia elétrica. Então, como vocês veem aqui nessa imagem do corte de uma peneira estática, então você tem a passagem do líquido aqui por cima, tem aqui essa malha de abertura, o líquido escorre por baixo, né? E o material fica retido aqui em cima e depois por gravidade cai numa calha coletora. E, enfim, o líquido então clarificado segue aqui adiante. E a gente também tem a peneira rotativa, né? Que você tem um tambor que estava girando internamente, e aí você tem as opções de você ter a entrada de água interna, que é esse tambor, e aí a água depois, o material fica retido internamente aqui no tambor, né? Ou você também tem outros exemplos aí de peneiras rotativas que a entrada de água é tangencial, então ela vem aqui pelo topo, né? E a água é coletada internamente ao tambor e aí e o retido fica na parte externa do tambor. No caso aqui nessa que vocês estão vendo, não, é o contrário, né? Ele está retido interna aqui ao tambor, né? Esse material aqui da caçamba é o material retido então na peneira, né, rotativa. E isso daqui, né, é importante aqui, tanto essa peneira rotativa quanto a peneira estática, você tem um cuidado com a limpeza, né. No caso aqui na peneira rotativa, você tem jatos d'água que são aplicados aí com uma certa frequência, né. Vai ter uma limpeza automatizada, tem um gasto de água e energia elétrica aqui, né. Que nem aqui a limpeza que ela é por gravidade, então tem um gasto de energia elétrica, mas em ambas as peneiras, tanto a estática quanto a rotativa, também há um cuidado necessário também em relação à limpeza de óleos e graxas, que vão se acumulando e vão fechando as aberturas. Então é necessário aplicar aí vapor d'água, jato de água em alta pressão, ou até um jato de água combinado com surfactantes, detergentes, para estar removendo esses óleos e graxas que ficam se acumulando nas aberturas da peneira. Mencionei aqui. Aqui mais algumas imagens, né? Então essa peneira aqui ela dá EPAR Capivari, né? E aí nessa parte interna, então que vai sendo coletado o material retido na peneira. Então na parte interna aqui desse tambor ele retém aí os detritos. Um jato d'água ali direciona os detritos para um canal interno, que está essa parte aqui, e aí depois ele cai aqui nessa esteira, e aí depois cai lá na caçamba que eu tinha mostrado no slide anterior. O que é importante aqui, né, no caso de peneiras? Elas são precedidas anteriormente de grades grosseiras, para quê? Para você, então, você tira o material grosseiro lá na grade grosseira, e aí ficam só os materiais menores, então, para as peneiras, para você não ter problemas até de funcionamento da peneira, que esses materiais grosseiros podem prejudicar o funcionamento das peneiras. Como eu falei, é necessário água para limpeza, né? É necessário também água para tirar aqueles óleos e graxas, né? Como mencionado aí. E o dimensionamento, tanto com a peneira rotativa quanto a de peneira estática, ela é feita pela taxa de carregamento de sólidos e taxa de carregamento hidráulico, ou seja, a vazão, né, que você aplica e a quantidade de sólido suspenso que você tem para retirar, né? Isso aí você passa aí ao fabricante, né, e o fornecedor vai então direcionar os equipamentos adequados de acordo com as características aí do seu efluente. Isso aqui, como a gente está vendo aqui no nosso contexto, ele se aplica a tratamento preliminar, mas além disso tudo pode ser utilizado em tratamento primário e para remoção de sólidos suspensos remanescentes, pós-tratamento secundário, ou seja, pós-tratamento, né, visando remover a matéria orgânica. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui a gente tem as eficiências de remoção de DBO e sólidos suspensos totais, né? De uma peneira estática e de uma peneira rotativa. Peneira estática com uma abertura um pouco maior, 1,6 mm. Então, vocês veem de 5 a 20% de remoção de DBO, 5 a 30% de sólidos suspensos totais.
Com uma abertura menor, no caso da rotativa, você tem uma remoção maior, né, de DBO de 25% a 50% e de sólidos suspensos de 25% a 45%. Pra vocês terem uma ideia, né, isso aqui para esgoto, né, gente? Então, aqui as fontes bibliográficas, eu recomendo então a leitura aí desse capítulo no Medical Field, né? E é isso, né, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos.